Perpétua se desculpa, fala que não queria atrapalhar, sai do quarto e fecha a porta. Gladstone se desculpa e Tieta avisa que ele precisa ter cuidado com tudo o que fala. Ela pergunta também como estão os planos dele. Ele responde que está fluindo. No bar, os homens tiram sarro de Nevinha, que, chateada, vai embora do bar. Umas funcionárias de Zuleika chegam lá e convidam os homens para a inauguração da encomenda que Timóteo trouxe. O marido de Elisa vai embora e Ascânio também sai. Depois que a funcionária de Zuleika vai embora, Amintas e Ascânio falam de Leonora e Ascânio também. Na casa de Perpétua, Gladstone se despede. Tieta dá um sermão na irmã e explica que sua relação com Gladstone é apenas para tratar de negócios. Perpétua responde com deboche. Na fazenda, Maria Imaculada aconselha uma menina a se impor. Filó chega e diz para a Imaculada que ela pode falar com Tieta ou com o padre Mariano. Ela fala também que a ideia de fugir não vai dar certo. Maria nega e fala que se Filó quiser vê-la bem, lhe ajudará a fugir. Peto chega e a mulher de Marcolino começa a questionar o fato de todo dia Peto ir falar com Letícia. Ela fala também que o filho de Perpétua não vai falar com Edmundo. Aida responde que é apenas uma coincidência. Juraci volta para casa e comenta sobre Peto e Letícia. Silvana chega e eles começam a falar de Dário. Em casa, o comandante conversa com a esposa sobre Silvana e sobre a ida de Elizabeth até o mar do Mangue Seco. Enquanto espera Leonora, Ascânio conversa com Perpétua. Quando a Paulista chega e o casal está quase saindo, Tieta aparece dizendo que precisa falar com a enteada. No quarto, a ricaça aconselha a enteada e avisa que se Leonora não terminar com Ascânio, ela voltará para São Paulo. Na pensão, Carmosina e a mãe falam sobre o relacionamento de Ascânio e Leonora. Jairo chega e vai direto nas panelas para experimentar a comida. Dona Milu dá um sermão e ela fala que é fã número 1 da comida dela. Gladstone aparece e também alega ser muito fã. Depois ele convida Carmo para passear. A agente dos Correios aceita. Quando eles vão embora, Dona Milu e Jairo começam a comentar sobre. Na loja, Timóteo pergunta de Elisa. Nevinha responde que ela saiu, mas deixou a comida dele no fogo. Osnar responde que viu, mas que queria mesmo é que Elisa passasse uma camisa dele. Nevinha se prontifica para passar. Elisa chega e pergunta o que o marido está fazendo sem camisa. Ele se explica, mas Elisa sai revoltada. Cosme vai até o quarto de Ricardo e conta que os moradores do Buraco Fundo ficaram muito felizes com os presentes que Tieta mandou e diz estar arrependido de ter pensado coisa ruim de Tieta. Perpétua entra e pede para o amigo do filho sair. Perpétua fala sobre Tieta e Gladstone. Carol comenta sua preocupação com a relação de Dário e Silva. Ela fala que Laura não merece sofrer. Osnar aconselha Carol a abrir os olhos de Laura. A amante de Modesto Pires se recusa e fala que vai rezar para estar errada. No bar, Carmo e Gladstone conversam. Ele fala que ela é uma mulher muito avançada e que não tem medo do que as pessoas pensam ou falam. Ela avisa que não é tão avançada. Ele a corta e fala que o problema é o medo que ela carrega. Gladstone fala também que quando ela perder o medo, vai responder o telegrama dele. Carmo diz que é uma pessoa difícil de agradar e que seu sonho não está no caminhão de Gladstone. Ele pede para ela não ter tanta certeza disso. Sinira conta para Amorzinho que Carmo e Gladstone estavam no bar. Depois ela repara que a amiga está bordando um lenço masculino e começa a questionar. Amorzinho pede para a amiga deixá-la em paz. Sinira então responde que Perpétua está certa quando diz que Amorzinho tá estranha. Zé Esteves novamente começa a falar abobrinha. Ele diz que não está na miséria por conta da família. Depois vai embora. Elisa pergunta se pode ir ver televisão na pensão, mas Timóteo não deixa. Ele começa a falar das roupas que comprou para a loja. Elisa então toca no nome de Ninite. Timóteo se irrita e sai. Elisa então diz que não engoliu a história da procuradora de Tieta. Tonha manda a filha tomar jeito. Carmo e Gladstone chegam na pensão. Quando ele lembra que esqueceu de apagar as luzes do caminhão,
avisa que vai precisar sair para fazer isso. Senira pergunta como Carmo não fica tonta tomando cerveja. Dona Milu responde que é Senira que não pode tomar cerveja, pois anda tonta naturalmente. Jairo debocha brincando. A amiga de Perpétua e Amorzinho começa a beliscá-lo. Ricardo vai até Gladstone e começa a fazer vários questionamentos, como perguntar se Tieta foi quem chamou o visitante para ir até a cidade. Gladstone pergunta o motivo de Ricardo questioná-lo e não questionar Tieta. Ricardo pede desculpas e vai embora. Leonora e Ascânio chegam em casa e o loiro pergunta se pode fazer um questionamento. Leonora parece irritada. Ascânio percebe e pergunta o que houve. Ela se desculpa e diz que ele pode fazer a pergunta. Ascânio então pergunta se ela sente falta da vida que tinha em São Paulo. A paulista responde que não e fala que se pudesse ficaria para sempre em Santana do Agreste. Ascânio diz ficar feliz em saber e os dois se beijam. Carmosina leva café para ela e Gladstone tomarem. Ele fala que gosta de café bem doce e diz que sua vida já foi muito amarga. Quando Carmo vai pegar mais açúcar, acaba tocando na mão de Gladstone. Eles quase se beijam. Mas Jairo chega perguntando da chave. Carmo então sai com ele para procurar. O motorista se desculpa, mas Carmo fala que ele foi um anjo. Ela diz também que está se entendendo rápido demais com Gladstone e tem medo. A agente dos Correios sai enquanto Dona Milu chega na cozinha e começa a falar da filha junto com Jairo. Filó vai até o quarto, diz que tem muita admiração e fala que vai ajudar Maria Imaculada a fugir. A jovem, então, muito feliz, sorri. Na cama, Ricardo e Tieta conversam. Ricardo pergunta o que a ricaça sabe sobre Gladstone. Tieta responde que sabe a mesma coisa que Ricardo. Ricardo não acredita e diz achar que ela conhece Gladstone há muito mais tempo. Ricardo e Tieta têm uma forte discussão. Ela dá um tapa na cara dele e fala que não quer vê-lo nunca mais. Ricardo avisa que não vai sair tão fácil, pois ela ainda não ensinou para ele o epsilone duplo. Os dois então se olham e começam a se beijar. Após ficarem juntos, eles conversam e Ricardo diz que nunca imaginou que o epsilone duplo seria tão bom. Tieta pede para ele ir dormir. O filho de Perpétua então pergunta se pode passar a noite no quarto dela. No dia seguinte, Milu procura por Jairo. Ele aparece nervoso por não ter ido comprar os ingredientes para ela fazer a frigideira de Maturi. Ela, então, manda ele correr, pois se demorar não vai dar tempo de fazer o almoço. Depois, ela fala para Osnar a receita que vai fazer e conta que foi um pedido de Carmosina. Ele, então, conta para os amigos no bar, que ficam entusiasmados. Charlita fala que vai pedir a receita para Dona Milu e a Mintas fala que ela não dá a receita para ninguém. Quando Timóteo chega em casa, Elisa fala que Dona Milu vai contar como fazer a frigideira de Maturi. Osnar duvida, pede para a esposa aproveitar e lamenta não poder comer. Elisa pede para o marido não se preocupar, pois ela comerá por eles dois. Na casa de Perpétua, Leonora diz não saber se vai gostar do almoço que Dona Milu está preparando. Tieta diz que duvida, e Ascânio explica o que são os maturis. A ricaça e o loiro relembram da juventude, e Tieta pergunta o porquê da aposentada resolver fazer a receita tão especial. No correio, Gladstone se mostra decepcionado quando Carmo diz que foi ideia de Dona Milu preparar a frigideira de maturis. Quando ele vê que ela ficou chateada, explica que pensou que a ideia da homenagem para ele tinha sido de outra pessoa. Carmo responde que talvez, e ele responde que vai se sentir mais honrado ainda. Jairo finalmente chega com os maturis e pede para ficar na cozinha acompanhando o preparo. Dona Milu não deixa, e ele diz que se não sobrar nada, nunca mais vai buscar maturis. Após ele sair, Aida pergunta o motivo de finalmente Dona Milu revelar a receita da sua frigideira. A aposentada responde que logo a mulher de Modesto vai saber. Enquanto prepara a frigideira de Maturi, ela fala cada ingrediente e o modo de preparo para Silvana, Laura e Aida. Quando a receita fica pronta, ela leva até a mesa e Osnar pede para todos baterem palmas para ela. Dona Milu pede para Osnar parar de exagerar e diz que a receita pode ter desandado no meio do caminho. Carmo diz que duvida.
Eles então relembram quando na juventude roubaram uma frigideira de Maturi e foram comer escondidos atrás da igreja. Carmô então fala que o almoço especial é em homenagem a Tieta e à chegada de Gladstone. Tieta diz que adorou a surpresa, mas fala que se não tivesse sido convidada, ia comer de qualquer jeito, pois é entrona. Gladstone diz estar honrado com a homenagem. Perpétua fala que eles estão perdendo tempo conversando e que a comida vai esfriar. Ricardo pergunta se a mãe não vai experimentar. Perpétua diz que não precisa e que come pouco. Depois que todos terminam de comer, Leonora fala que o prato feito por Dona Milu foi o mais gostoso que ela já comeu. Além disso, a aposentada faria muito sucesso se abrisse um restaurante em São Paulo. Tieta fala que até bancaria. Sendo modesta, Milu avisa que só sabe 2 ou 3 pratos. Ascânio fala que Dona Milu vai abrir sim um restaurante no futuro, mas no Agreste. Eles continuam conversando, e Dona Milu revela que falou a receita para outras mulheres, pois participará do concurso de Assuntinha Ferreira. Todos gostam da ideia, menos Carmô, que diz que a receita é algo muito importante para ser divulgado. Gladstone explica que mesmo que todos saibam a receita, não tem como ficar igual, pois não será feita por Dona Milu. Depois, todos eles brindam em homenagem a Milu. Perpétua pede para eles irem até a sala, pois mandará Araci fazer um café. Após todo mundo sair, ela começa a comer a frigideira de Maturi. Elisa serve a comida de Timóteo e eles acabam discutindo quando ela diz que Dona Milu vai passar a receita de Maturi. Tonha pede para os dois pararem. Timóteo diz que não vale a pena brigar por conta de uma comida. Depois ela acaba tocando no nome de Ninete. Novamente a discussão começa e ele sai de casa. Tonha fala que a filha está exagerando. Zé Esteves acha o valor dado pelas cabras e pelas terras caro, mas garante que Tieta lhe ajudará pelo menos com metade e que conseguirá a outra. Amorzinho vai até Amintas e pergunta se ele comeu a comida de Dona Milu. Ele responde que não por conta do trabalho e pergunta se ela foi. Amorzinho responde que não, pois não foi convidada. Ela nota a cor da casa de Tieta e diz que quer pintar sua casa com uma cor parecida. Aminta diz que se ela quiser, ele pode levar a cartela de cores para ela escolher. Tonha chama pelo marido, que está trancado no quarto. Zé Esteves aparece e diz que não quer ser incomodado. Tonha então vai até a casa de Perpétua para conversar com Tieta. Tieta conta que a saúde do pai está ótima. Tonha então fala que sabe onde o marido guarda o dinheiro, mas não pode falar. Tieta pede para a madrasta lhe deixar dormir então. Depois, a mulher de Zé Esteves fala da briga de Elisa e Timóteo. Tieta fala que eles precisam se entender e que a parte dela foi feita. Charlita coloca o terno para ir até a casa de Perpétua pedir a mão de Amorzinho em casamento. Amintas fala que essa atitude está sendo precipitada. Charlita diz que para não dar nada errado, Timóteo já foi adiantar o assunto para Perpétua. Quando a megera fica sabendo, ela pede para Timóteo não falar com Amorzinho e que já sabe o que fazer. No bar, Charlita fica nervoso com a espera. Ascânio diz que não é certo pedir a mão de Amorzinho sem ela saber. Osnar finalmente chega e Ascânio aconselha o amigo a aparar a barba e cortar o cabelo, pois é uma ocasião muito especial. Na casa de Perpétua, Sinira não acha justo Amorzinho casar de novo. Perpétua não liga e fala que a amiga vai casar sim. Além disso, avisa que Sinira não pode deixar Amorzinho entrar em sua casa. Modesto chega na casa de Carol. Eles conversam sobre o presente de Tieta. Ela fala que não quer mais saber do assunto e chama a amante. Silvana vai até a casa de Laura e diz que viu o pai de Letícia entrar na casa de Carol. A mulher de Dário então fala que elas precisam fazer o que estavam planejando. Amintas chega desesperado na casa de Amorzinho e fala que precisa falar sobre um assunto, que o futuro dela está em jogo. Ela pergunta o que é. Na mesma hora, Sinira aparece e pergunta o que raios está acontecendo. Alguém bate na porta de Carol. Modesto corre para se esconder. Quando ela vai abrir, dá de cara com Silvana e Laura. Na casa de Perpétua, Tieta e Ricardo não apoiam a atitude de Perpétua em ceder a mão da amiga em casamento. Cosme diz que sabe como impedir e sai.
Charlita chega logo em seguida. Osnar também entra em casa, todo arrumado. Ao ver o amigo diferente, Tieta pergunta onde ele estava o tempo todo que ela não tinha visto ainda.